Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha a nossa meditação sobre a Palavra de Deus nesta sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Não apenas esta semana está chegando ao fim, mas também o nosso chamado ano litúrgico. Vai começar um ano novo dentro da liturgia. Nem sempre o ano coincide, para diversos setores da vida, coincide, por exemplo, com o ano civil. Não é verdade? O ano da escola não começa no dia 1º de janeiro. O ano escolar começa em uma outra data e termina também em uma outra data que não aquela do início do calendário civil, que começa no 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Às vezes também um calendário para o pagamento dos impostos nem sempre é o mesmo, não é, do valor do que segue a perspectiva do ano civil, e assim há várias formas de ir organizando o tempo. A liturgia também tem a sua forma peculiar de se organizar no tempo para celebrar o mistério de Deus, de modo que no próximo domingo celebramos a festa de Cristo Rei do Universo, aí o último domingo do Tempo Comum. De domingo a 8 dias nós já estaremos em um ano novo na igreja. E é hora de dizer, não é, adeus, ano velho. Mas adeus significa entregar a Deus a nossa perspectiva de passado e de futuro, sobretudo. E hoje, quando nós estamos chegando mais perto desse último domingo do Tempo Comum, nós vamos acompanhando Jesus. Nós entramos com ele ontem em Jerusalém, acompanhando o seu pranto. Aliás, a gente não viu o texto do Evangelho da entrada solene de Jesus em Jerusalém, porque, como eu disse, isso se vê no Domingo de Ramos. Ontem nós vimos, ao contrário, o choro de Jesus sobre essa cidade, a sua dor, porque ela não tinha sido capaz de perceber a visita de Deus. Aquela palavra que a língua grega conhece como kairos. Kairos, que significa tempo oportuno, um tempo medido pela sua qualidade, mais do que pela sua quantidade. Assim também o ano litúrgico é uma forma de qualificar o tempo, não de quantificá-lo dentro do ano civil. Mas hoje nós estamos com Jesus em Jerusalém, e se ontem nós víamos as suas lágrimas, hoje o que a gente vê é uma atitude mais forte de Jesus. Nós bem sabemos pelo evangelista Lucas, que quando escreveu o seu evangelho já tinha acontecido um fato terrível para a vida do povo de Israel. É que a cidade de Jerusalém, 10 anos antes que Lucas tivesse escrito o seu evangelho, ela tinha sido destruída pelos romanos. O templo de Israel tinha sido destruído. Aqui em Roma tem um arco no chamado Fórum Romano, na chamada Via Sacra, quer dizer, o caminho sagrado era o caminho que percorriam os generais quando voltavam de batalhas, e eles fizeram um arco. Um arco é como se fosse um outdoor dos tempos modernos, né? É um monumento no qual eles esculpiam várias cenas de vitórias, de batalhas, e esse arco de Tito mostra o saque do templo de Jerusalém, aquele grande candelabro chamado menorá, candelabro de 7 braços, que tinha sido arrancado do templo, ficava na parte sagrada, mais sagrada do templo, e foi arrancado de lá por esses soldados, por esses generais. E já quando eu digo a parte mais sagrada do templo, né, a parte mais sagrada do templo era o chamado Santo dos Santos, penetrado pelos sumos sacerdotes. E tinha uma parte do templo que os judeus não consideravam assim tão sagrada. Eles tinham o Santo dos Santos, em que entrava o sumo sacerdote, tinha o santo, onde entravam os sacerdotes para prestar o culto. Depois vinha uma outra faixa, onde entravam os homens. Somente quem era do sexo masculino podia entrar ali. Depois vinha chamado Pátio das Mulheres. E tinha um último setor, já lá no fim de tudo, que era chamado o Pátio dos Pagãos. Ali era permitido quem era pagão chegar. E nesse lugar, o que aconteceu é que se transformou no lugar onde eles faziam o comércio, onde vendiam as cabras, onde vendiam os bodes, onde vendiam as pombas que serviam para os sacrifícios. O Templo de Jerusalém era um lugar muito querido por Jesus. Lucas nos conta que Jesus, com 12 anos, ficou lá no templo, conversando com os doutores da lei, dialogando com eles, porque ele considerava que ele ali estava se ocupando das coisas do seu pai.
ele queria um bem imenso a esse templo, considerava a casa do seu pai. Lucas também nos mostra como os primeiros cristãos tinham um amor muito grande também pelo templo. Eles visitavam o templo todos os dias, participavam das orações que ali aconteciam, e até certas cenas acontecem justamente como a cura daquele paralítico, quando Pedro e João vão ao templo para participar desse momento de oração da tarde. Ele fez o paralítico andar. Portanto, o templo de Jerusalém era querido por Jesus. Muito embora o evangelista João, por exemplo, nos mostra que quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, dialogando com ela, ela pergunta: mas onde é que a gente deve adorar? É aqui no Monte Garizim, como dizem os nossos pais, ou lá no Templo de Jerusalém, como dizem vocês? E Jesus disse: olha, chegou a hora, e agora? Meu pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e verdade significa entrar na sintonia com o querer, com o pensar e com o agir de Deus. Jesus, na última ceia, ele deu um mandamento para os discípulos, que ele chamava de mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus diz para eles: se alguém me ama, vai observar meus mandamentos, meu Pai o amará. Nós voltaremos e faremos nele a nossa morada. Quando a gente segue os mandamentos de Jesus, somos nós que nos tornamos o templo de Deus, a morada de Deus, a casa de Deus. Hoje Jesus ficou severamente irritado porque tinham feito daquele lugar onde ficavam os pagãos, portanto que mostrava a abertura da religião de Israel para pessoas de outros povos. Naquele lugar, os chefes da religião estavam permitindo que se fizesse um comércio, não considerando mais aquele lugar uma casa de oração, um lugar de oração. O lugar da oração se tornou o lugar do comércio. Minha amiga, meu amigo, será que hoje em dia também a gente não corre o mesmo risco de fazer do nosso momento de oração, do nosso lugar da oração, da intimidade do nosso coração, também dele um lugar de comércio e não um lugar de amor? Porque veja só que é o comércio é baseado na troca, né? Antigamente o comércio era feito assim: alguém produzia feijão, dava feijão e recebia galinha, era o chamado escambo. Depois se inventaram uma moeda e a gente dava um certo valor por um produto, se entregava o dinheiro, se entrega o dinheiro e se recebe o produto. Muitas vezes a gente tem reduzido a nossa relação com Deus a isso, a um lugar de troca, de querer dar alguma coisa a Deus para receber alguma coisa em troca, esquecendo-se que Deus é amor incondicional. Ele é amor gratuito, é um amor que chega à loucura, o nosso Deus e Pai, de entregar o seu Filho por nós. Se houve um comércio, uma troca, foi essa. Deus mandou o seu Filho, que assumiu a nossa natureza e deu-nos a sua natureza. Jesus em si recebe a nossa humanidade e nos dá a sua divindade. Um papa que viveu aqui em Roma, chamado Leão Magno, era grande na sua pregação, ele dizia que esta é a troca admirável. Ele dizia no seu latim: oh, mirabile commercium, o troca admirável. Sim, a troca é realmente admirável. Deus nos dá o que mais precioso ele tem, o seu próprio ser, o que ele é, e assume em si, no seu Filho, a nossa fragilidade. Que hoje possamos entrar na nossa oração nesse amor de Deus por nós. Que hoje Jesus purifique nossa oração, o nosso coração, de toda mesquinhez e de toda possibilidade de pensar que a gente possa reduzir o nosso encontro com Ele como um comércio venal. Se você acompanhou esse vídeo até aqui e gostou dele, curta esse vídeo, divulgue esse vídeo, propague esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se você já está inscrito, divulgue o nosso canal para outras pessoas. Que venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso. Que venha sobre você a força de Jesus, que purificou o templo e quer purificar cada uma e cada um de nós como aquilo que nós somos, morada de Deus. Venha sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.